E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu queria falar um pouquinho sobre o edital que acabou de sair de escrevente técnico judiciário para o Tribunal de Justiça de São Paulo, tá? Eu peguei a notícia do próprio site do Tribunal de Justiça de São Paulo e eu queria falar algumas coisinhas para vocês, tá? Primeiramente, vão ter 572 vagas, são vagas pra caramba, tá? Para escrevente técnico judiciário, tanto para a capital São Paulo quanto para as regiões administrativas judiciárias, tá? Tem, evidentemente, as vagas reservadas para os candidatos negros, pessoas com deficiência, tá? E também para indígenas, tá bom? Beleza. Além disso, muito importante, a banca examinadora será a VUNESP, que é bem tradicional no âmbito dos concursos públicos e bem tradicional em São Paulo, tá? As inscrições se iniciam a partir de 3 de junho e vão ficar abertas até 12 de julho, tá? O salário inicial do concurso é de praticamente aí R$ 6.000, mais auxílios alimentação, saúde e transporte, tá? Bem interessante. Aqui fala, né, que o concurso vai ser realizado em 2 etapas, prova objetiva, composta de 100 questões de múltipla escolha, tá? Então, prova objetiva, 100 questões, no dia 8 de setembro, tá? Essa data é muito importante. E também tem prova prática de digitação para os candidatos habilitados e com a melhor classificação, tá? De acordo com o que está lá no edital. Beleza. Esse vídeo não tem o intuito de fazer análise de edital, tá? Se vocês pesquisarem aí no YouTube, vai ter um monte de gente falando isso. Meu objetivo é falar das matérias, especificamente matemática e raciocínio lógico, beleza? Então vamos lá. Ó, se vocês pegarem aqui no edital, ó, o edital aqui você tem que ler, tá? Você precisa ler o edital para o Tribunal de Justiça de São Paulo. Aqui vai ter todas as informações que você precisa, ó, as vagas para a capital, a destinação das vagas, as vagas nas regiões administrativas judiciárias, tá? Tá tudo descrito aqui, beleza? E o mais importante para nós é lá embaixo, tá? É lá embaixo que é a parte dos conteúdos, tá? Óbvio, pessoal, vou falar de novo. Leia o edital, tá? O edital é a lei do concurso, tá? Então, eu vou diminuir aqui para a gente chegar onde eu quero, tá? Olha só, aqui é a segunda etapa, os candidatos que serão habilitados, tá? Para a segunda etapa do concurso, tá? Aqui é a classificação. Por exemplo, em São Paulo, capital, o número de candidatos que vai para a segunda etapa é 1.440. Bastante gente, hein, pessoal? Então, vamos continuar. Depois, né, a prova prática de digitação, ok? E aí, a gente vai chegar na parte que eu quero falar, beleza? Que é os conteúdos, tá? Ó, chegamos. Pessoal, é o seguinte. Primeira coisa, esse edital, tá? Os conteúdos programáticos, eles foram divididos em blocos, tá? São alguns blocos. O primeiro bloco é o bloco de língua portuguesa, tá? Então, português, nós teremos aí 24 questões, tá? Uma quantidade muito boa de questões de português. Existe uma amostra gigantesca de questões da VUNESP, tá? Então você não vai ter dificuldade em encontrar isso aqui. O bloco 2 é o bloco da parte de direito, tá? De direito. E se você observar, nós teremos 40 questões, tá? Nós teremos 40 questões. E dentro desse bloco de direito, ele foi dividido em direito penal, processual civil, direito constitucional, direito administrativo e normas da Corregedoria da Justiça, tá? Ou seja, se nós temos aí um total de 40 questões e nós temos 6 disciplinas, pode colocar aí uma proporção, tá, de 7 questões por disciplina, tá bom? Beleza. Aí nós temos atualidades, um total de 6 questões, beleza? E aqui entra onde eu queria chegar, tá?
matemática. Vamos lá. Primeira coisa, pessoal, matemática, 6 questões. É importante? É muito importante. Sabe por quê? Presta atenção comigo. Atualidades tem o mesmo número de questões de matemática. Se você pegar o bloco 2 de conhecimentos em direito, você tem 6 matérias com 40 questões distribuídas, ou seja, em média, 7 questões por disciplina. Então, eu posso falar que matemática tem uma importância muito grande, baseada nessa proporção. E aí, quais são os tópicos? Olha só. Operações com números reais, MMC, MDC, razão e proporção, porcentagem, regra de 3 simples e composta, média aritmética e ponderada, juros simples, equação de primeiro e segundo grau, sistemas, relação entre grandeza, sistema de medida, noções de geometria e resolução de situações problema. Aí, calma aí que nós temos ainda raciocínio lógico, tá? Raciocínio lógico. Raciocínio lógico, nós temos um total de 10 questões. E aí, o que cai? Cai isso aqui, ó. Estruturas lógicas, lógica de argumentação, diagramas lógicos e sequências. Ou seja, se você pegar a parte de exatas, raciocínio lógico e matemática, nós temos um total de 16 questões. Tá? É importante? Muito. E aí eu venho falar para vocês o seguinte: quando nós estamos estudando para concurso público e chega um pós-edital, a gente tem que traçar algumas estratégias, tá? E aí, uma das estratégias é você tentar priorizar, estudar aquilo que mais cai, tá? E aí, pessoal, o que eu fiz? Eu pesquisei nos bancos de dados de questões para concursos, questões de matemática e de raciocínio lógico, tá? Desses respectivos assuntos, tá? Tanto de matemática quanto de raciocínio lógico, e eu consegui chegar em uma estatística de quais assuntos mais são cobrados e quais menos são cobrados, beleza? Vamos dar uma olhada aqui. Olha só, matemática. Ó, eu fiz a pesquisa baseada na VUNESP e ensino médio, tá? A gente não tem aqui nessa tabela questões de nível superior, questões de nível fundamental e questões de outras bancas, beleza? Então vamos lá. Olha só, matemática, aqui tem o item respectivo aqui do edital, tá? Se você olhar aqui, é o item respectivo do edital. E vamos ver, olha, primeira disciplina. Qual é a matéria mais importante no tópico de matemática da VUNESP para o seu concurso? Tá aqui, ó. Noções de geometria. É o tópico mais importante. Nós encontramos aí um total de 815 questões da VUNESP para ensino médio. Então são questões pra caramba, tá? Então aqui, ó, é a mais importante de todas. Depois dela, nós temos equação de primeiro e segundo grau, 700 questões. Depois, porcentagem. Depois, regra de 3 simples e composta. Depois, MMC e MDC. Depois, média aritmética simples e ponderada. Aí, calma aí. Olha só. Se a gente chegar até aqui, observe uma coisa. Essa coluna aqui é a coluna da quantidade de questões que nós temos para esse assunto da VUNESP do ensino médio, certo? Do lado de cá é o percentual, é o peso que esse assunto tem no tópico inteiro de matemática. E do lado de cá é o acumulado. A cada assunto que vai passando, eu vou acumulando o percentual. O que eu quero dizer com isso? Se você estudar até chegar aqui, olha só, suponho que você estude só até aqui, média aritmética simples e ponderada. Você não vai estudar relação entre grandezas, sistemas de medidas, razão e proporção, juros simples, sistemas, operação com números reais. Se você chegar até aqui, você vai ter estudado, baseado numa análise estatística, 78% dos assuntos
que costumam cair em prova. Em qual prova? Da VUNESP para nível médio. Você entendeu? Então, por exemplo, Guilherme, se eu quiser, olha só, olha aqui para nós. Se eu quiser excluir esses tópicos aqui, eu posso? Ó, não vou estudar o tópico 10, não vou estudar o tópico 11, e aqui ficou até errado, né? Aqui ficou até errado. O tópico 10, o tópico 11, não vou estudar o tópico 3, não vou estudar o tópico 7, não vou estudar o 9 e o 1, tá? O 13 eu vou dar uma comentada aqui mais tarde. Se eu não quiser estudar isso aqui, eu posso? Pessoal, é o seguinte, é óbvio que numa preparação para concurso, o ideal é que você estude todos os assuntos, todas as matérias. Mas nem sempre isso é possível. Então o que a gente faz? Nós fazemos uma análise estatística e a gente dá o foco naquilo que mais cai. E como eu sei o que mais cai? Através dessa análise estatística aqui. Então, se você quiser estudar só o tópico 12, 8, 4, 5, 2, 6, você vai estar estudando, estatisticamente falando, praticamente 80% dos assuntos que caem em prova de concurso público da VUNESP para ensino médio em matemática. Vocês entenderam? Esses tópicos aqui abaixo, tudo isso aqui equivale a 22%. Tudo que está aqui para cima equivale a 78%. Essa é a explicação. Então, se você quiser abandonar esses tópicos aqui de baixo, é uma escolha que você pode fazer. Eu não estou falando que você tem que fazer, que você é obrigado a fazer. Eu estou falando assim, se você quiser traçar uma estratégia e você quiser arriscar um pouco e estudar somente aquilo que mais cai, você pode fazer isso. Não é errado. Muita gente faz isso, tá? Isso é muito comum no mundo dos concursos públicos. As pessoas arriscam, tá? Elas fazem essa análise e aí aqueles tópicos que caem pouco ou não caem quase nada, as pessoas esquecem, tá? Então, presta atenção nisso aqui. Se você quiser estudar esses tópicos aqui, 12, 8, 4, 5, 2 e 6 de matemática, você estará estudando mais ou menos 80% do que geralmente cai em matemática da VUNESP para ensino médio, baseado na análise estatística. Aí chega na prova e cai juros simples. Aí, pessoal, é paciência, né? É paciência. Por isso que é uma escolha que você tem que pensar e tomar de maneira assertiva. Beleza? Então, matemática, superado. Aí, além de matemática, é importante que nós façamos também uma análise de raciocínio lógico, que também está no seu edital. Olha só, 10 questões. Vamos lá. Raciocínio lógico. Olha só, raciocínio lógico, eu fiz a pesquisa baseado no mesmo filtro, VUNESP e ensino médio, tá? Ah, e mais uma coisinha que eu não falei. Tá vendo aqui o tópico 13? Eu coloquei aqui um asterisco desse tópico 13, que é resoluções de situações problemas. Esse tópico aqui, pessoal, na minha visão, a banca pode cobrar qualquer coisa, desde que esteja dentro dos outros tópicos. Então, se ela quiser pegar todos esses tópicos anteriores e fazer questões de situações problema, ela pode fazer, tá? E por isso que eu coloquei aqui 0 questões, mas não necessariamente são 0 questões. São basicamente questões que envolvem todos esses assuntos aqui. Na minha visão, pode acontecer dessa maneira, tá? Por isso que eu coloquei aqui um asterisco. Pode ser qualquer coisa, mas qualquer coisa que esteja dentro dos assuntos de matemática que está no edital, beleza? Próximo, né? Raciocínio lógico, eu fiz a mesma pesquisa baseado na VUNESP, baseado no nível médio. E assim, os assuntos de raciocínio lógico, eles integram basicamente 3 grupos. Lógica de proposição, lógica de argumentação e sequência, tá? Beleza. Aí aqui, eu até esqueci de fazer o acumulado, mas eu faço aqui rapidinho, olha só. Vamos fazer o acumulado aqui. Eu vou pegar aqui o percentual acumulado e eu vou fazer essa conta para vocês observarem. Olha só. Ó, vou pegar o de cima e eu somo com o próximo assunto. E assim eu vou até o final.
tá? A mesma coisa que nós fizemos aqui, beleza? Então vamos lá, olha só. Se a gente observar aqui agora, na parte de raciocínio lógico, vocês vão observar que se a gente pegar sequências, equivalências e negações, argumentos e diagramas lógicos, tudo isso aqui equivale a 82%. Vocês estão entendendo, pessoal? É a mesma coisa. Baseado na análise estatística, se eu estudar sequências, equivalências e negações lógicas, argumentos e diagramas lógicos, tudo isso aqui equivale a 82%. Aí você pode se perguntar, Guilherme, mas esses tópicos aqui, eles não estão descritos dessa maneira no edital. O edital fala estruturas lógicas, lógica de argumentação, diagramas lógicos e sequência. Pessoal, pode confiar em mim. Tudo isso que está aqui integra esses 4 tópicos, beleza? Então, pessoal, se vocês estudarem somente esses 4 tópicos, sequências, equivalências lógicas e negações lógicas, argumentos decorrentes da tabela verdade e diagramas lógicos e proposições lógicas, vocês vão chegar a um percentual acumulado que representa o total de assuntos que já caiu nas provas da VUNESP de ensino médio, que representa 82%, você consegue, tá? E o resto? O resto, pessoal, vai representar 18%, tá? Evidentemente que algumas coisas você vai ter que estudar. Então, por exemplo, tabela verdade, ela representa somente 4%, tá? Entretanto, para você resolver algumas questões que estão nesses 4 tópicos, você precisa da tabela verdade. Então, assim, querendo ou não, em raciocínio lógico, alguns conteúdos, uns estão conectados aos outros. Por exemplo, proposições. Aqui está falando 2 questões. Mas aqui você vai ter proposições, aqui você vai ter proposições, então tá meio que integrado, tá? Então você vai ter que estudar a parte de estruturas lógicas, lógica de proposições, para você resolver assuntos aqui. Mas o que eu quero dizer com esse vídeo aqui é o seguinte: se você está numa reta final de um concurso como esse e você quer tentar dar uma melhorada na sua preparação, o que você pode fazer é isso. É você fazer uma análise estatística dos tópicos que vão cair no seu edital e estabelecer prioridade. Então, em matemática, qual é a prioridade? Na minha visão, são esses tópicos aqui, o 12, 8, 4, 5, 2, 6. Em raciocínio lógico, são esses tópicos aqui que não estão enumerados, porque lá no edital é falado somente essas 4 áreas, né, essas grandes áreas. Beleza? Então, pessoal, se você quiser ter esse estudo mais eficiente, faça dessa maneira. Ou, não, Guilherme, eu tenho muito tempo sobrando, eu tô tranquilo, então você consegue estudar todo o edital, não tem problema. Mas se você quiser trazer uma estratégia um pouco mais refinada, para que você otimize um pouco mais de tempo, faça isso aqui. Tente pegar, estatisticamente falando, aquilo que é cobrado numa magnitude de 80% dos assuntos, e estude aqueles assuntos. Entendeu? Se tiver ficado com alguma dúvida, manda mensagem, tá bom? E ou aqui no YouTube, ou lá no Instagram, que a gente responde, beleza? Espero que vocês tenham gostado, estude com estratégia. Se gostou, compartilhe com um amigo, se ele for fazer o TJ São Paulo. E no mais é isso. Abraço.